Tiago está aqui pedindo que, Delcio, interessante aqui no coisa, né? Delcio, interessante você mandar esses quadros de novo para o grupo. Eles já estão no grupo, eu posso mandar, mas já estão no grupo, né? Certo? Eles já estão aí no grupo. Fora que Mas já eu tem tenho tudo. Mas é interessante eu mandar de novo, mande porque já tem. colocar. Não, no grupo tem, tá lá em PDF, né? Então tá de uma forma que a gente não pode fazer nenhuma alteração. Eu acho que já que a gente vai trabalhar esse PowerPoint, eu acho que você podia mandar ele editável. Isso, editável, na forma de PowerPoint. Porque a gente também pode, de repente, apresentar, mandar para você em PowerPoint, que aí, né, na hora de você que já está mais inteirado aí na... Não sei mexer em PowerPoint, não. E mexer... Aprenda para aprender a mexer nesse negócio todo de uma vez só. E aí eu acho que de forma editável fica melhor. E aí, o que vocês acham? Essa proposta, de certa forma, junta o que estava rodando com proposta? Por mim, tudo bem. Agora vamos ver a data aí, limite, para a gente trabalhar. Porque, bem, se a gente for começar agora, sabe, Alisson, o que é que eu acho? Se a gente for começar agora um tema, já são 10h30. Não, Se a gente não avança ele em 1h30, vamos terminar cansado, algumas pessoas podem até... Né? Então, acho e assim, como eu falei, cada tema abrange várias... Eu acho que cada dimensão dessa aí. dá pelo menos um dia de conversa. É verdade. Ô Delcio e Denilson, e seria o ideal o seguinte, por exemplo, quem tiver na linha de frente de cada tema desse, buscar dentro do grupo grande, do grupão, pessoas que têm identidade com esse tema. Entendeu? Chamar, trazer... E tentar trazer essas pessoas para essa discussão paralela que vocês vão fazer. Certo? Porque aí, com o tempo, vocês vão fazer essa discussão paralela e depois vocês vão trazer para aqui. Automaticamente, essas pessoas que vocês eventualmente conseguirem convencer de participar e discutir com você, ela vai estar incluída aqui também, porque ela vai se interessar em ver o resultado desse produto. Essa Alisson, vamos colar aí. É a grande sacada. Nininho já sabe, Toninho aqui, Toninho, né? Entendeu? A questão cultural, né? Pode envolver também o pessoal da educação, tudo aí. Eu tenho falar aí também. Então, eu tenho outra proposta. Como eu acho que ele podia fazer o seguinte, eu acho que essa questão de fazer essa comunicação paralela, tipo assim, o grupo que Nini vai coordenar da cultura para articular, não sei o que, e Jéssica do outro lado, eu acho que a gente podia ter uma produção mais firme ou mais coletiva mesmo, a palavra é essa mesmo, se a gente fizesse o seguinte, como você falou, Delcio, próximo encontro a gente vai trabalhar com o tema X. Tipo, sei lá, cultura, por exemplo, né? E aí a gente poderia ir puxando, obviamente, aqueles que estão mais envolvidos, né? Ou que tem uma entrada, vão colocando, preenchendo, os outros que se sentirem à vontade vão complementando. Porque eu acho que se a gente chegar... É também uma proposta interessante, chegar com um produto pronto e mostrar... Não é pronto, é como uma tese guia, pô. Sim, uma minuta. É uma espécie de minuta, assim, né? Mas, uma tese guia. Então, mas eu acho que eu acho que é mais problema a questão dessa articulação ao longo da semana. Eu acho mais prático, do meu ponto de vista, da gente, numa reunião como essa, por exemplo, a próxima, a gente vai ficar só num tema, vai trabalhar num tema, né? E vai montando daqui, tá? Sim, eu penso dessa maneira. Impede que alguma pessoa assuma o tema e traga algumas coisas e que comece uma discussão. Não, de forma alguma. Ao contrário. A gente tendo, por exemplo, o próximo tema vai ser cultura, todo mundo está sabendo qual é o tema. Dá para cada um pesquisar, né? E a gente vai montando. Na presencial, vamos dizer assim, né? Na próxima reunião. A geral, com todo mundo, botando... Você pode ir conduzindo, fazendo aí as tarjetas, né? À medida que a gente for lançando, a gente visualiza, não tá legal ainda, falta completar alguma coisa. Um vai dizendo uma coisa... Se houver alguma dúvida do que é proposta, do que é ação, do que é estratégia, sim. Fazer essa arrumação conceitual das coisas.
né? Aí eu me proponho a ajudar nessa direção. Então, é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, que no sentido, eu penso que numa reunião como essa, com a sua presença conduzindo no sentido de dizer assim, ó, tá, beleza, vocês colocaram tal aqui na parte de ação, mas será que isso aqui é ação, como você estava Ou problematizando? isso aqui é estratégia? Ou isso aqui é estratégia? Tal. O que seria estratégia tal? Eu acho que a gente tem a possibilidade de ir compreendendo e montando a matriz de forma bem mais interativa, Sim. entendeu? Do que a gente, tipo, próxima semana traz a atividade, vamos colocar para a partir daí a gente começar a montar. Tá entendendo? Mas é que Eu eu acho, prefiro, Ricardo, assim, a gente é ter que o não tema para a impede próxima que reunião. alguém, por exemplo, que Nininho assuma a condução de uma estrutura Não, inicial, não impede. que Jéssica assuma na A ambiental. ideia, a A gente ideia, faz a discussão. a E ideia abre, tira, exatamente, bota, muda de canto. Né? eu O acho Nil que quer falar dá alguma para coisa aí? fazer, dá para Ele quer aproveitar fazer alguma alguma coisa? coisa, dá para aproveitar alguma coisa aí de Alisson e também e não perder essa ideia aí de Delcio. Mas, assim, o principal de tudo é você descentralizar um pouco a discussão e envolver pessoas, envolver de forma mais intensa pessoas que a gente já sabe que tem um certo perfil para aquele tema, entendeu? E a ideia também dessa pessoa envolver outras pessoas que, porventura, inclusive pessoas que não estão no Que não grupo, estão no grupo. mas pode trazer eles. Olha, rapaz, nós estamos aqui, o grupo tem essa função, tá? É esse objetivo, você ainda não se encontra, eu sugiro que você entre, traz a pessoa, entendeu? A gente inclui a pessoa no grupo, que a gente não está enxergando, mas ele pode. Por exemplo, Jéssica pode estar enxergando alguém que não está, né, nesse universo ainda, e ela pode estar sugerindo a entrada dela, sabe? E aí, aqui, a condução aqui pode ser tranquilo, não tem problema. Então, ele classificou Alisson aí como resíduo. Aproveitar alguma coisa do Alisson. Linda quer participar também da reunião. Linda, dê um alô para a galera aí, vai, diga, galera. Não, acho que é justamente, acho que é por aí. Ainda tem um aqui que é irmã dessa, viu? É, né? Vamos lá. É border collie. Denilson está querendo falar aí. Fala aí, Denilson. Você quer falar alguma coisa? Já falei só brincando aí só voltando a Emílio, porque Emílio falou que dá para aproveitar alguma coisa de Alisson, foi classificado como resíduo. Alisson entendeu, né, Alisson? Bora do meu Tranquilo, coração, Miro, Alisson. Não, fique tranquilo, Miro. Denilson quer trazer discórdia aí entre a gente. Ele não vai plantar discórdia aqui, não. Não vai plantar discórdia, não. Eu tenho a impressão. Quem está com a palavra agora? Pode ser você, meu filho. Ou então o cachorro, né? Tanto faz. Aí você escolhe. Eu tenho a impressão que os nossos próximos encontros, se eles forem pontuados a partir de cada dimensão dessa, pode ser produtivo. Eu só acho que a gente não tem que ter aquele cuidado que a gente já debateu isso anteriormente, de não virar, a construção disso não passar a ser um preenchimento de uma pauta de reivindicações. Então, assim, eu me proponho, sim, a trazer um esqueleto do que eu compreendo, do que poderia ser um projeto de desenvolvimento para o município de Simão Dias, tendo como norte a questão cultural. Porque eu acredito piamente que a cultura pode ser, sim, um norteador de desenvolvimento. Então, eu posso pontuar algumas questões, trazer e apresentar a minha compreensão para que as pessoas somem, debata e digam, Nino, você está por fora, bicho, não tem nada a ver, não é isso que a gente está querendo. Beleza, eu vou reconsiderar e vou procurar compreender, enfim. Mas eu acho importante, já que a gente optou por não ficar debatendo nesse momento, nos próximos encontros, a questão ideológica, que a gente parta para a construção já do plano e
para e passo, a gente venha debater também as questões ideológicas que norteiam cada dimensão dessa, e que a gente comece, então, pelas dimensões. São 7, se não me engano, aí, 7 ou 8, né, Deus? Então, como isso leva tempo para se... Eu proponho, então, que esses encontros mais voltados para essa questão sejam semanais. E aí a gente pode amarrar toda quarta-feira para isso. Outros assuntos que a gente venha debater, a gente pode se encontrar no sábado à noite, na quinta-feira, no domingo à noite, ou uma segunda-feira à noite, como a gente, e venha a discutir. Porque a gente vai ter muito tempo para isso. Essa pandemia ainda vai demorar um bocado. Bate na boca, porra. Não, velho, mas é a realidade, é o que a ciência está dizendo. Tá Aglomerações... dizendo que ainda bem também, é? Não, é Lula. As pessoas que têm estudado a questão do impacto da pandemia na indústria cultural apontam que o retorno das atividades da indústria cultural para começar a se normalizar aglomerações, shows, a partir do segundo semestre de 2021. Então, sociedade voltar ao normal, pode esquecer isso por um bom tempo. A França a França flexibilizou e já fechou de novo um monte de escola. Então vai começar a acontecer isso, um monte de ondas. Você flexibiliza e chega. Enquanto não tiver vacina e medicação para tratar, vai ser isso. E assim, tá testando vacina e vão começar a aplicar em julho já nos Estados Unidos. Mas até isso se confirmar e passar a ser uma opção de prevenção mundial, isso vai levar ainda pelo menos um ano. Chegar aqui, então. Então, a gente vai ter muito tempo para planejar isso daí. Eu acho que a gente pode, inclusive, esquecer esse processo eleitoral, se a gente vai ou não se posicionar, apoiar ou não algum candidato lá. Enfim, isso aí, para mim, é outra questão. Então, a gente vai ter pelo menos aí algumas 6, 7, 8 semanas discutindo essas questões. E a gente só deve passar para adiante, para debater uma outra dimensão, quando tiver mastigadinho cada uma delas. Por mais que lá na frente elas venham se interrelacionar, certo? Então, essa questão de ser a primeira, a partir da próxima semana, a dimensão cultural, pode ser. Mas pode ser também ambiental. Que eu também tenho, não sou um estudioso, mas tenho um monte de ideias sobre. Então, fica aí para o grupo decidir. Vai ser realmente a questão cultural, beleza. Eu me preparo, trago alguma coisa para pelo menos nortear um debate. A partir daqui a gente pode começar a debater. Mas aí você pode dizer, não, Nino, não vamos passar por isso aí que você está pontuando, não. Eu compreendo, o Alisson pode, Toninho pode dizer que é o Geraldo, o Miro pode dizer, Nino, eu andei dando uma lida aí sobre planejamento cultural, velho, eu acho que você está meio equivocado. Vamos ver, vamos por aqui, talvez se desenvolva melhor. Beleza, vamos lá. Bom, é isso. O que vocês acham? Eu fiz aí 2 propostas. Que a gente comece a debater ponto por ponto, um em cada reunião, e que esses encontros para debater essas dimensões sejam encontros semanais, para dar tempo às pessoas irem se preparando. Isso não impede que a gente possa vir a ter outros encontros durante a semana, mas que a gente foque em esses encontros serem semanais. O que vocês acham? Eu concordo, justamente por aí. Eu acho, inclusive, que esse que antecede, porque é o seguinte, ele é trabalhoso tudo isso, né? Você tem uma semana para fazer e mesmo assim não se esgota. Mas, por exemplo, a gente pode pegar a quarta como sugestão, como eu colocou, a quarta mesmo, e no sábado ou no domingo, sempre uma como nós fizemos, como se fosse um bate-bola daquele tema, entendeu? E será apresentado até para apanhar dados de opiniões. Uma prévia, né? Para ajudar na formalização de quem está coordenando o tema. Entendeu? Essa é uma sugestão muito boa.
Sim. Aí a definição Eu também- agora, ele está sugerindo o seguinte, o que se colocaria na próxima quarta e de hoje a 15. De hoje a hoje, de hoje a 15. É isso mesmo. Eu também concordo com o Nininho também. Aí a proposta dele. Ingrid falou lá que dia de quarta não é um dia interessante para ela, porque ela não pode nesse dia. Aí não sei como é que tá a agenda Davi dos também demais. não pode, viu? Davi Davi também menino. tem Pode ser a aula, né? terça, pode ser a Tem terça. Quintas ou terças. Ou quinta, né? Ou quinta. É, É bom que de quintas ou Inclusive que 14. sejam 2 dias, não tem pessoal. problema. Mas Não, 2 né? dias eu Um acho que é Levanta. para demais. bate-bola e 2 outro dias na para... semana. Ainda está Assim, propondo Demais, 2 dois dias na dias. semana, já que tem Covid e tem não sei o quê. porque Mas tem Covid e tem não sei o quê, mas as pessoas também trabalham. Eu Também estou trabalho pra caramba. trabalhando. Tenho Eu muita também Não, estou é fazendo isso. atividade. Eu não estou fazendo Porque para Aí, Ingrid falou que pode na terça. a Eu tô gente envolvido não num monte vai de ter processo, gente. 100%. É que, é que assim, eu tô falando por mim. Eu tô falando por mim, eu tô envolvido em um monte de processos. Aí tá. Pode sobrecarregar. Aí pode acontecer de eu faltar. E aí, bom, mas enfim, se vocês definirem que são 2 dias, Não, eu mas vou me esforçar para chegar, mas não vou me garantir que estarei Um só 2 dia dias. para discutir uma dimensão, eu creio que fica muito estendido e cansativo para um só dia, entendeu? Só uma quarta. E assim, nem 100% do grupo não está, e às vezes assim, na quarta, Davi e Ingrid não pode. Ingrid já está dizendo que na quinta também não. Então vai ser Mas pode na sempre terça. Ela pode na alguém terça. vai ser uma ausência. Aí eu proponho que, na medida do possível, ver aí a opinião de cada um, e a Nininho é que não quem pode tem na ouvido terça. digital também, ser Posso? 2 vezes na semana, para Terça você a pode? gente discutir uma dimensão. Terça todo mundo pode? Eu posso. Levanta, Posso. bota o dedo aí quem pode na terça. Lúcio, pode na terça? Verônica. Eu entendo o Nino, gostaria de falar isso, eu entendo o Nino que ele fala, porque a ocupação, os trabalhos que ele tem, provavelmente, e além da coisa de criar, de elaborar, tudo isso toma tempo, né? Então, eu acho que é necessário fazer isso com calma, com a cabeça com calma. Pressão de correria de trabalho, mesmo em casa trabalhando, para se fazer uma coisa boa é necessário tempo. Também fazer uma coisa apressada pode perder qualidade, né? É isso. Eu entendi a proposta de Nininho e até concordo, viu, Nininho? Nininho não deixou engessado, nem deixou fechada a possibilidade de a gente estar se reunindo outros dias da semana. Então, por exemplo, ele só oficializou que vai ter um dia para a gente dar a dimensão completa à questão. Mas, se houver necessidade e a complexidade do tema exigir, aí ele lança no grupo uma reunião no sábado, no domingo, e para quem estiver disponível, vir discutir. Uma outra coisa que eu queria sugerir é o seguinte: aqui nós não temos nenhum especialista, né? São pessoas que têm conhecimento, mas não temos assim. Então, a gente tem que entender que vai necessitar também pesquisar, se debruçar, consultar pessoas. Essa questão ambiental mesmo é uma questão muito complexa e certamente Jéssica, qualquer outra pessoa que se propõe a falar sobre isso, esteja à vontade, inclusive, para trazer pessoas para aqui, para o grupo, da mesma forma como o Delcio está trazendo o Disseu, né, para fazer isso. Você pode também trazer alguém, sugerir alguém, né, nessa área que queira fazer uma explanação e que queira trazer conhecimento para desenvolvimento do trabalho. Eu acho que isso é importante. Entendeu? Um detalhe aí do que Vânia falou. É o seguinte, eu acho que a gente não esgota, que Vânia quer colocar o seguinte, a gente não esgota o tempo em um dia. Ela quer colocar aqui. Então, eu sugiro o seguinte, que realmente a gente propõe 3 dias. Não é que seja na semana, né? Mas, por exemplo, aquele dia principal, a gente faria uma preliminar. A exemplo, o menino vai fazer a exposição do esqueleto terça-feira. Então, a gente faz uma preliminar no sábado, e aí a gente
o menino faz a apresentação, né? Tem-se os ajustes, e dali, da cada terça-feira, a gente marca um para tentar consolidar, um outro mandar lá na frente para tentar consolidar. Porque assim ficaria, acho que mais, né, assim, mais firme, né? Sei lá. É justamente isso só que um eu falo, detalhe. Denilson, que Aí, metodologicamente, uma dimensão ela precisa ser esgotada antes de a gente avançar para outra, mas não necessariamente ela precisa ser concluída na próxima terça-feira, se a gente fosse encontrar para isso. Ela pode não ser completada nessa próxima terça-feira, e aí a gente avalia se há possibilidade de algum encontro que anteceda a próxima terça-feira, a gente faz. Se tivermos todos com tempo para isso, beleza. Se não, a gente conclui na terça-feira seguinte. Entendeu? Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia dizer agora, que Sim. tipo, o tema provavelmente não vai ser o tema cultura, por Esgotado. exemplo, não vai ser esgotado em um dia só, ou a gente vai se esgotar se tentar esgotar ele em um dia. Então, tenta fazer na outra terça, eu acho que um dia na semana para falar do tema, da diretriz, né? E, tipo, os sábados, os domingos, ser uma coisa mais light, uma coisa mais, tipo, de uma forma geral, das coisas gerais. Tipo, inclusive pode ser do tema também, mas eu acho que colocar assim, a terça, já que todo mundo pode ir na terça, né? Para falar da referência. A terça, e aí, tipo, os outros dias, sábado, domingo, ser uma coisa menos formal, né, vamos dizer, e na terça, sempre as terças para concluir aquela diretriz, aquele tema. Eu acho que tem que ser assim. Nesses encontros informais botar podem aí pra surgir ver. ideias maravilhosas também. Sim, exatamente. Repare bem, eu acho o seguinte, eu concordo, estou tentando arrumar. Terça é o dia base de trabalhar a discussão de uma dimensão. Se não esgota, a gente vai trabalhando no Zap, trocando informação. No sábado à noite, quem tiver disponível, senta para fazer o ajuste, se houver necessidade de ajuste. Quer dizer, não imaginem aqui que nós vamos conseguir agora definir se um dia dá, se um dia não dá. Às vezes a gente pensa que um dia não dá e dá. Dá. Tá certo? Não tem uma fórmula. Imagine que um processo desse se desencadeia numa fórmula, né? Não é tão simples assim. Pode até ser mais fácil do que a gente está pensando. Né? Sim, Que um mas dia é isso mesmo. A gente vai se moldando, né? Entendeu? Então, eu acho Então, que a por gente isso, tem que amarrar assim, por exemplo, terça-feira é o dia base, já que está disponível, já se viu o que é. E aí, cada terça-feira, a gente vai trabalhar uma dimensão. O horário é esse mesmo, 20 horas. O horário 8 horas, agora a gente podia realmente se esforçar para chegar mesmo, começar mesmo 8, ou se é para começar mais tarde, definir por mais tarde. é Não, possível eu acho ser que mais a cedo? gente, É possível Ou ser eu mais mais acho que a cedo. gente, mais cedo. Eu acho que a gente podia começar às 7h30 e começar mesmo às 7h30. Esse Começa negócio mesmo de 7h30. Essa é uma coisa que eu tolerância acho que é importante a gente estabelecer como é, exercício. Uma certa disciplina, né? E 7h30, negócio de, 7h30. E eu começa às digo assim, 7h30. todo mundo entra às 7h30, mas obviamente que a gente vai conversando, vai se cumprimentando, dando boa noite, não sei o quê. É os 15 minutos limite de todo mundo chegou e 7h45 já começar a apresentação. Começa com quem tiver. A reunião passada nós fizemos isso. Exato. Os encontros Aí é outra coisa seguinte, aí a gente está só dizendo, aí na terça a gente faz isso e amarraria aqui também que o sábado, né, seria o dia de rever. Na discussão, na terça-feira eu não lembrei, mas depois fiquei lá e lembrei, né? Vou rever aquilo, tem que mudar conceitualmente. Eu pensei que era ação, mas não é ação. Bora botar estratégia, refaz a discussão, né? Para não ser assim, que na terça a gente faz a coisa formal, estrutural, e que a outra discussão ela não pode mais mexer na discussão da terça. Porque, de repente, no segundo momento é que a gente consegue lembrar, ou na reflexão, ou numa conversa com alguém, a gente retoma, né? E a gente não deixar isso engessado.
né? Imaginar que é um projeto que, né, não tem determinismo. A gente não vai trabalhar com determinismo, a gente vai estar aberto a mudar, a rever, né? Certo, eu só uma, é que talvez que com essa sua proposta, nós voltemos a estabelecer que nós temos 2 dias formais, a terça e o sábado. Não diria que formal. O sábado seria um tema livre, se todo mundo estiver disponível. Eu acho assim, né? Não E é completa, livre, mas gente. não impede que acrescente alguma coisa. Eu acharia que a gente deveria fechar mesmo a questão por mais que a gente feche as terças-feiras para a gente avançar nas dimensões e no sábado a gente se encontre, quem Tema puder, livre. até para discutir, para fechar, ampliar o debate sobre a questão da dimensão discutida na semana Exatamente, anterior, o que tiver faltando, alguma opinião. ou antecipar, ou se concluiu uma terça, o próximo sábado pode ser para começar a fazer a tal da tempestade de ideias no próximo. E assim, né? Agora, só fazer uma outra sugestão. No sábado não poderia ser, ao invés de ser à noite, ser à tarde? Por mim, eu Por mim, tudo tô bem. de quarentena em casa. Né? Eu acho até interessante, porque a gente pega Tiago sóbrio, né? Sim. Tá, tem esse detalhe. Ele começa a ditar, ele começa cedo. Olha lá. Há controvérsias, viu? Olha lá, olha. Acordou. Você Ele falou começa isso. Não, mas ele cedo. começa cedo, Miro. Ele começa Ele cedo. Pra ele parar de tremer, ele começa às 5 horas da manhã. É Os porque trabalhos Miro começam se cedo, empolgou. pô. Miro se empolgou. Eu não sei quem foi que deu essa informação a ele, mas tudo bem. Me permita agora fazer só uma observação metodológica, talvez até meio didática. Quem for fazer a proposta inicial, a boneca, ou sei lá, a tese guia, se lembrar, por exemplo, eu vou discutir cultura. Mas a cultura, eu não vou fazer só a coluna da cultura. Pode ter algum elemento da cultura que entra em outra dimensão. Então, você não vai arrumar só a coluna da cultura. Mas você pode pegar, por exemplo, os espaços de cultura, por exemplo, Nininho, eles vão estar aqui como potencialidade, mas eles também vão estar aqui. Né? Que a gente não se feche numa dimensão como se fosse só ela. Já começar, inclusive, a trabalhar essa transversalidade. Né? Eu vou trabalhar a cultura, mas a partir da transversalidade, da vida sistêmica. Perfeito. E não a cultura só na verticalização dela, dando uma horizontalizada. Era só essa observação. Perfeito. Ok. Não esqueça de mandar esse PDF. Vou mandar. Eu vou te mandar meu e-mail. Você tem meu e-mail? Manda no e-mail que é melhor, que já. Pronto. Já abre ele Manda aqui. em PowerPoint. Eu vou ter que instalar PowerPoint aqui, que eu não tenho PowerPoint não, cara. Não, mas você depois de dar Dallagnol, eu fiquei traumatizado com isso, não quis saber disso mais. Rapaz, quando me disseram que ia ter que trabalhar com PowerPoint para fazer isso, eu fiquei agoniado, cara. Ô Nininho, o PowerPoint ele é um serviço do Office. Dá no Word, viu? Eu devo ter, né? Sim, ele é um serviço do Office. Legal. Se você quiser também, você pode colocar o WhatsApp web e aí você liga no computador, entendeu? E aí lá no computador você edita. Não, aí você está querendo demais de mim, acho. Vai pra ver. Eu não misturo os dois equipamentos. Se eu misturar os dois equipamentos, dá bug aí, né? Mas nunca eu me acho. Dá pau. Não, é porque tipo, você não bate. Isso aqui, porra. Você pode abrir seu WhatsApp. Rapaz. Quando vocês me verem no grupo de Zap, fiquem sabendo que eu estou usando o celular. Quando vocês me verem aqui, fiquem sabendo que eu estou usando o computador. E se o computador quebrar, eu não venho para aqui, não. E se o telefone quebrar? Ô, Delson, mas no dia que você aprender a usar o WhatsApp no seu computador, minha filha, eu sou que é outra vida. Resistência por convicção.
Meu filho, você aprendeu a botar Você pode baixar tarjeta no tudo. PowerPoint. Nesse negócio vai aí já. saber. Então, rapaz, vocês já querem mais do que isso, Jéssica? Vai pra lá, moço. Já é. Eu nunca não na minha vida desisto. pensei que ia conseguir fazer isso, ainda sou do tempo de Tá tarjeta. vendo? Tempo dos piticos de munição. Eu não desisto. Você vai conseguir depois usar É bem mais fácil para você. Como é que você envia esse PDF lá do celular, lá do WhatsApp, no grupo? Eu? Como é que você envia? Sim. Eu? Vocês querem Você rir? que Eu viu? não vou dizer não, vocês vão mandar. Diga. Conta aí a engenharia. Conta aí a engenharia, como é? Conta a engenharia. É. Eu mando no e-mail de Alex. Ô, caralho. Alex manda no meu zap. Alex é um companheiro. Jéssica, O Miro conhece Alex. Eu vou ensinar ele, pode deixar. Jéssica, eu vou ensinar ele. Conheço. Alex é meu assessor para assuntos Tecnológico. esse negócio de tecnologia. Aí, para eu não ter muito trabalho, não queria aprender, eu já sei como é que eu faço. Alex, manda uma mensagem. Alex, mandei dizer meus negócios aí de uma matriz. Manda no meu zap. Aí ele manda no zap. Aí eu distribuo do zap. Já estamos no meu zap, aí eu sei mandar. Falar nisso, ele está indo para Lagoas, hein? Ele passou na UFAL. Está indo para Lagoas. Na UFAL, Eu acho ele. É, mas ele está indo. Isso eu sei fazer na internet, achar o povo. Viu? Ô, Delson, mas eu sou uma ótima professora e super paciente. Eu vou ensinar você a usar web e WhatsApp. Óbvio, Não, aí. não é uma questão de... Eu não quero aprender, é diferente. O bicho é resistência mesmo, viu? Abre a Sabe por quê? mente. O cara é Abre a resistência, viu? Eu vou contar uma história a vocês agora, para fim de noite a gente rir. Há muitos anos atrás, eu escrevia, toda a vida eu gostei de escrever, de formular, e não sei o quê, e aí os povos da CUT, na época, tá muito tempo isso. Quando eu disser a história, vocês vão entender que tem muito tempo. Me encomendaram formatar a tese guia do Congresso da CUT, Congresso Nacional, com relação à questão agrária, de um determinado agrupamento da esquerda. E aí eu fiz, né? Aí ligaram, telefonaram para mim e disse, manda esse, tá pronto, tá. Manda, eu ia mandar pelo correio, né? Aí o cara virou-se para menino, é um italiano que vivia em São Paulo na época, disse, manda por fax. Eu digo, eu vou achar fax aonde? Ele está aqui em João Pessoa? Eu não tinha usado fax. Os nomes tudo parecido, Max, não sei o quê. Fax, eu achei que era uma pessoa. Pode ser uma pessoa que está vindo, uma pessoa que entregar o documento para o cara levar, mas rapaz, isso tiraram meu. O povo do sindicato. Rapaz. Até hoje Você leu agora, viu? Vou mangar de você eternamente agora. Manda por fax, eu digo, vou entregar. Vou perguntar como é que tá fax. Tá tudo bem com ele. Na hora, vai me fazer o quê? Então, manda um abraço pro fax, viu, Delson? É antiga, sabe, com relação a essas coisas. Fazer isso aqui, deixa eu ir devagarzinho, no passo do velho, sabe? De quem está acomodado. Olha, repara o tanto que nós avançamos. Delson, foi bom colocar esta jeito aí no PowerPointzinho, ao vivo. Foi, assim, agora foi bom, me ajudou. Vai me ajudar a fazer um bocado de zoada. Eu trancado aqui. Agora imagine. Porque eu acho meio antidemocrático e antipedagógico trabalhar só botando aí, tá entendendo? Sem possibilidade de visualização móvel, sem possibilidade de discussão. Eu sou paulo-freireano por convicção. Então, se eu não consigo trabalhar de forma aberta, construtivista, eu não dou conta. Eu fico me sentindo traído. Eu vou dar um exemplo interessante de vida. A gente já está quase fechando, eu falei uma coisa e me lembrei de outra. Quando nós fizemos uma ocupação, que é uma ocupação histórica lá na Paraíba, lá em Bananeiras, né, eu terminei fiquei quase 6 meses trancado na propriedade sem poder sair, porque se eu saísse, a UDR me pegava, né? Então eu tinha que ficar lá, eu não podia sair. Como eu não podia sair, eu digo, vou aproveitar meu tempo para trabalhar e fazer algumas coisas aqui. Aí fui inventar de fazer o parcelamento da área, Miriam. Repare só, né? Aí digo, porra, aí todo empolgado, querendo me mostrar inteligente, competente, técnico, né? Peguei uma porra de um teodolito e haja eu olhando por aquele negócio que eu sabia usar, né? Eu fiz física quase toda. Quase todo o curso de física. Você tem ideia, bacharelado. Aí eu botava o olho no buraco lá do negócio e os cabas com a regona na frente, né? Coitado, tudo segurando a régua sem entender porra nenhuma do que estava fazendo. Então, se eu quisesse fazer o parcelamento que eu quisesse, dada a situação e a condição
E a relação de confiança que eu tinha com eles era tranquila. Eu digo, não vou fazer esse negócio desse jeito, não. Eu digo, é outra forma. Sabe como foi que eu fiz, Mira? Você que mexe com esses negócios? Fui atrás de mestre Zequinha, que fazia cubação, que é o nome que dão, cubação, que faz as medição e o enquadrejamento, tudinho na corda, né? Fui atrás de mestre Zequinha para me ensinar como era que fazia a cubação na corda. Na corda, né? Peguei uma ruma de papel milimetrado, os cabas trouxeram da rua para mim, preguei na parede da casa grande, bem montadinho em cima do outro. De dia a gente ia para campo, passava a corda, passava uma porra do esquadro que eu fiz de madeira comum mesmo. Quando era de noite, riscava no papel da sala. Fizemos o parcelamento. Todo mundo entendendo qual era o parcelamento. O mais engraçado não é nada, é que o INCRA não queria acatar o parcelamento porque os lotes não eram iguais. Só que a reserva legal ficou para o pessoal que criava vizinho, os lotes da reserva legal ficaram para o pessoal que criava abelha. Consequentemente, a reserva legal ficava para os apicultores também. O pessoal foi uma confusão danada, mas, ou seja, o processo pedagógico é fundamental para o entendimento. Vocês me permitam agora a falta de modéstia e a ousadia. Vocês imaginem, nós estamos numa terceira discussão, digamos assim, terceira discussão. O que já foi posto de conteúdo e método aqui é absurdo, né? Imaginar, não é meio maluco imaginar. Alguém aqui ousaria dizer que estava imaginando que nesse tempo que a gente percorreu, chegaria onde nós chegamos agora? Difícil de imaginar que no tempo que nós percorremos, o tempo que nós usamos, nós teríamos chegado aqui onde chegamos se não fosse no método libertário. De animação, de participação, de troca. Ninguém aguentaria uma conversa dessa se eu chegasse aqui, Ninguém. Cansa, dá sono, enche o saco. Eu não vou dizer aqui, mas eu só conheço um jeito de encher saco. Denilson está gravando e não posso dizer. Tem algumas pessoas rindo. Será que sabe o que é? Como é? Eu vou dizer, Denilson, depois você apaga isso, tá certo? Essa parte da fala. Não vou dizer não, senão vai atrapalhar na gravação lá, né? Eu tô fazendo gesto. Não dá, não. O meu saco mesmo só dão conta de encher se for soprando num determinado lugar. O mais interessante, Delson, é saber que Na verdade, assim, o mais o mais interessante é saber que você é da época do Teodolito. Sou. A época do Vai ser usar Teodolito. GPS, viu? Vai ser usar GPS. Rapaz, você é velhinho, viu? Sou com 60 anos. Que orgulho. 60 anos de idade, cara. E outra coisa, meus 60 eu uso. Eu uso. Vale pelo menos 180 de muita gente. Sei. Falando Então, sobre assim, aquela questão que eu estava falando da pandemia. Tá amarrado, né? Tá amarrando assim. Noticiazinha fresquinha de hoje, ó. Diga. Dia 20 de maio. Novo surto na China dá sinais de que o coronavírus pode estar em mutação. Há um novo foco no nordeste do país, com características diferentes, com maior tempo de incubação e maior tempo também de eliminação do vírus. Ou seja, está só começando, queridão. Está só começando. Preparem-se, humanidades. Eu estabeleci um propósito de não mexer mais nesse negócio. Domingo eu entrei em parafuso. Me digo assim, digo aqui abertamente, até botei no grupo, estou meio agulhado, tal. Não fui para discussão de música por causa disso. Né? E é meio desesperante, às vezes, a gente se deparar com uma situação dessa. Você não tem nada, quer dizer... Eu vou dizer uma coisa aqui absurda aqui, vou dizer uma coisa assim, foi o que passou pela minha cabeça domingo. Me permitam agora um desabafo, um depoimento.
Eu, em determinado momento da minha vida, em vários momentos, inclusive nessa ocupação que eu participei, que eu falei da história da medição, com licença da palavra, me permitam, tinha que ser com arma. A arma que eu falo é arma mesmo de fogo, né? Onde estava posto o risco de ser morto, como era no final da década de 70, no início da década de 80, mas num momento desse, num contexto desse, você vai por escolha, né? Por opção. E você tem os mecanismos mínimos de defesa. Você estabelece o risco para você e constrói os mecanismos de defesa. Mas diante dessa porra desse vírus, cara, nem você estabeleceu como risco para você e nem tem autonomia nenhuma, praticamente, quanto a risco de defesa. Mesmo o isolamento não te garante. Não existe, objetivamente, isolamento que te dê 100% de segurança. Quando eu estava na luta, aqui das histórias que eu estou falando, se eu dissesse, não, hoje eu vou parar, vou me mudar de lugar, como fizeram comigo na época dessa ocupação que eu falei, me tiraram de Bananeiras e me mandaram embora para Roraima para viver lá com o Marco X e o Normando, fazer um trabalho lá pelo CIMIC. Quer dizer, você se isola e sai do miolo do furacão, né? E pronto. Aqui não tem, você vai para onde? Você não pode nem mudar de país. Você não pode mudar de canto. Onde você for, o bexiguento do vírus vai dar, porra. Ele chegou primeiro que você. Eu que estava planejando de ir para a Alemanha, não sei como. Vai. Não tem canto, cara. Eu ia em julho. Eu, de vez em quando, eu olho aquele mapa do G1 com relação ao vírus no mundo, né? Até umas planilhas no início do processo, trabalhando com números relativos ao invés de números absolutos. O pior país era a Bélgica, nas 2 primeiras análises que eu fiz. A pior situação no mundo era da Bélgica. E, no entanto, a gente não ouve falar da Bélgica. Eu vou para a Bélgica, né? Não ouve falar. Agora... Pior do que o Equador, que veio tanto à tona. Quer dizer, então, é uma situação que me botou em parafuso domingo. Aliás, eu estou há 63, 64 dias, sei lá, aqui trancado. Então, nesses dias todos, eu tive 3 momentos de agonia, de angústia. Não é estresse, não é essas histórias que falam de modernidade, né? Como é que chamam? Eu esqueço os nomes. Transtorno de ansiedade? Não é diferente. Depressão. Como é? Depressão. Depressão, não é nada disso, não. Eu não entendo dessa forma, não, sabe? Eu só estou querendo achar uma arma para eu brigar com esse bicho, porra. E não tem, eu não sei onde é que essa porra dessa arma é diferente, porque eu não fiz a opção, eu não fiz a escolha. Eu não tenho como construir instrumento de defesa desse negócio. Sabe, posso falar só um instantinho? Para mim, o que me dá força no momento e de uma certa forma, também eu sei de tudo que está acontecendo, mas internamente eu tenho uma certa felicidade com tudo que está acontecendo. E essa felicidade é porque o ser humano ele foi tirado da Terra para ela poder se recuperar um pouco, porque a gente destrói muito, a gente destruiu muito. E ela estava precisando respirar, a Terra estava precisando respirar. E esse é um momento. E então eu observei aqui a ilha de Taparica em frente, era embaçada a vista. E nas 2 primeiras semanas eu comecei a ver a praia do outro lado, as praias da ilha que não dava para ver. E a limpeza dos corais, você começa a perceber, então a natureza está feliz, os pássaros estão voando, estão mais alegres. Então, quando a gente sair disso, a gente vai ter uma terra, um planeta puro aí, esperando pela gente, né? Então, isso me dá uma certa alegria. Não vai matar os capitalistas todos, não, viu, bicho? Vai ficar um bocado deles tomando de conta. Que Deus... Essa economia vai cair. Se nós não fizermos os projetos, se a gente não construir, não caia nunca, não.
Então, Que é Deus, isso que a gente temos que criar, isso é verdade. que Deus o ouça, viu, Toninho? Porque lá na Amazônia não está acontecendo isso, não. O desmatamento tá bem maior, viu, velho? Os caras estão aproveitando para exterminar os índios. Entendeu? E Aqui é no justamente... Brasil, é surreal o que está acontecendo aqui no Brasil. Sei disso. Rapaz, eu tô Inclusive, na base da Serra do Araripe, eu tô na Chapada do Araripe, numa comunidade rural agora, nesse momento, agora. Né? Onde eu estou escondido. A comunidade que eu moro está 8 quilômetros, 9 quilômetros da cidade aqui de Araripina. E tem uma outra área que eu mexo, que estou trabalhando já há alguns anos, já questão de sistema agroflorestal, que está a 28 quilômetros daqui, já na planície, já na chapada lá em cima da serra. Eu não fui lá, porque ao lado está Ipubi. E pega o gesso de Trindade, por conta que tem o gesso aqui, né? E vem carro de gente de todo canto, estourou os casos aqui, Ipubi lá está perto, eu não vou. Quer dizer, eu estou num canto isolado. Se vocês pegarem o mapa do Brasil, tem uma coisa interessante. Eu estava conversando com um amigo meu que é geógrafo, um cara que fez, inclusive, a orelha de um dos livros de Lima, que ele mora em Salvador, viu, Toninho? Um professor da Universidade Federal da Bahia, geógrafo, inclusive é de Sergipe, um dos quadros da esquerda sergipana. Clímaco Dias, um percussor do movimento de retomada de Sergipe. Clímaco tá morando aí? Em Salvador. Como é o nome dele? Clímaco. Itabaiana, né? Não, ele é de Aracaju mesmo, eu acho. Eu acho que é Itabaiana, ele. Aracaju. E aí, cresceu no Siqueira Campos. E ele dizendo o seguinte, né? O porquê de algumas situações. Aí eu olhando, né? Porque tem um outro lugar que eu gosto muito, morei um tempão lá no Jalapão, né? Eu digo, Jalapão não chega. Aí eu vou lá de vez em quando eu olho, né? Número de casos, número de mortes, número de casos, número de mortes. E eu, no meu início, pensando o seguinte, eu digo, por qualquer coisa eu vou correr para Lizarda. É uma cidade do Jalapão. Se vocês fizeram o trabalho lá no mapa, vocês vão ver. Lizarda. Porque era o lugar mais isolado do Jalapão. Era o lugar mais isolado do Jalapão, repare bem. Pois em Lizarda já tem casa, inclusive óbito. Se vocês imaginarem como é Lizarda para chegar, agora você sabe qual é a origem da infecção de Lizarda? O sul do Piauí e o Matopiba. A soja chegou perto dela. E aí o trabalhador de Lizarda vai para a soja fora e leva de volta para Lizarda a porra do Covid. Ou seja, quando você começa a analisar essas coisas e olhar o mapa, porra, como é que esse filho da puta chegou lá? Né? Porque, se vocês terem uma ideia, eu vou dar uma ideia aqui do que é que eu estou falando de Lizarda. Para chegar em Lizarda, olhando Lizarda a partir do Tocantins, a partir de Palmas, são 140 quilômetros de asfalto até Novo Acordo, o caminho mais curto. Mais 180 de estrada de barro ruim de carro traçado. Esse é o acesso mais comum para Lizarda. Lá chegou. Chegou em Novo Acordo também. Quer dizer, se vocês olharem, o Jalapão é um bico. Tem na divisa Bahia, Piauí e Maranhão ali naquele trecho. Ou seja, o Matopiba está no entorno. Fora que tem os turistas, né, que vão para lá, né, e levam. Ou seja, não tem canto, sabe, Toninho? Não tem canto. Não adianta ir para a Alemanha. Não é para a Alemanha. Meu Deus, eu não quero não quero desanimar você, não. Mas é isso aí. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come mesmo. Não, mas eu já tinha planejado isso antes. Não eu sempre vou todo ano. Eu vou todo ano. Deixa eu concluir. Eu só não fiz isso porque eu não sou só. Né? Tem as outras pessoas da sociedade, do mundo, as filhas e tudo mais. O que é que acontece? Eu pensei em fazer uma loucura, uma tentativa que era um caso de domínio mínimo. E me deixar contaminar no início para ter a segurança de não ter a contaminação quando tivesse o colapso já, você está entendendo? Pô, já que é para se fuder, o risco está dado, eu sempre fui muito afoito, eu digo, eu vou tentar logo. Porque se eu me contamino logo, eu tenho a segurança. Pelo menos já garante um leito, né? Teria um canto garantido, um respirador e tal. Depois de puta que pariu, mas não garantia porra nenhuma. Aí
Quando eu estava pensando dessa forma, aí me vem a história que me confirmou-se agora, sabe, Ninho? Que eu já suspeitava. Essa história de que só pega uma vez não é verdade. Não é não. Eu não tenho me contaminar na primeira. E correu o risco 2, 3 vezes. Aí desisti. Mas me passou pela cabeça, inclusive, isso, cara. Ir para cima, me contaminar, garantir não estar no colapso, seria uma situação mais conveniente. Aí eu ficava imune. É arriscado. Reforçaria minha autonoterapia para estar com a imunidade alta. Ao invés de 5 miligramas, ia tomar 20 e ia para cima dele, né? Eu digo, mas pô, não tem garantia nenhuma que eu vou fazer tudo isso e ficar livre. Não tem, então não vou fazer, né? Não compensa. Segurar. Eu mesma já tive pelo menos 3 a 4 vezes o Covid. Na minha cabeça, óbvio, né? Porque na minha cabeça eu já tive sintomas para ter umas 3 vezes. Eu tenho uma tosse nervosa, pô. Eu tenho uma tosse nervosa, Jéssica. Aí quando eu fico agoniado, eu começo a tossir. Aí começa a tossir, acho que é a porra do Covid. Aí desencadeia um processo de agonia, porque agora veio. Eu já fui acometido, viu? Mas pelo meu passado atlético, entendeu? Aí eu não tive sintoma nenhum. Agora o lugar mais seguro é lá na Serra, viu? Na casa de Alex. Ou de Tiago aí, viu? É, de Tiago, viu? A gente tem que ir para lá. Você está propondo que vai todo mundo para lá. Boa noite, Lúcia. Ingrid quer falar alguma coisa. Boa noite, Lúcia. Ingrid. Baína. Olha, engana-se quem acha que a Serra é o lugar mais seguro. Todo mundo dizia isso. Que eu estava bem, porque na Serra moram, tem o quê? 5, 6 casas? Temos um caso na frente. Agora, eu não quero ser chato, mas vamos fazer o seguinte, vamos fechar os encaminhamentos e aí quem quiser continuar conversando as outras coisas, a gente fica. Não, eu só queria falar. Eu já ia falar sobre exatamente isso, mas eu vou acordar cedão. E quem quiser ir embora vai, quem quiser continuar batendo papo. Delcio, Ingrid quer falar alguma coisa, Ingrid, aí. Então fala. Fala, Ingrid. Tem meia hora que eu quero falar uma coisa. Não, era só um adendo ao que o Tony falou. Porque eu vejo muitas notícias realmente em relação a isso. As águas estão ficando mais cristalinas, os pássaros, não sei o quê. Mas eu discordo dessa ideia. A questão dessa poluição é o capitalismo, né? O problema não é o ser humano. O ser humano não vem como um problema. O sistema capitalista vem como um problema. Se a gente souber, a Jéssica tem muito mais domínio para falar sobre isso do que eu. Se a gente conseguir saber lidar com a natureza e não brigar com a natureza, sendo que a gente também faz parte, a gente é natureza, a gente não brigar com a natureza, a gente dá para viver harmoniosamente com a natureza. Então, o problema não é o ser humano, o problema é o próprio sistema capitalista, na minha concepção. E quem constrói? Eu acho que Pois é, mas quem constrói o sistema capitalista é o ser humano. Somos nós. O ser humano está no outro furacão de tudo. Exato. O ser humano é quem consome desenfreadamente, quem descarta lixo desenfreadamente. Exatamente. Quem joga o lixo. O ser humano é uma engrenagem do sistema. O plástico no mar. Sistema sem ser humano. O sistema é uma engrenagem. O sistema é uma engrenagem controlada pelo ser humano, Neninho. Oi? O sistema é uma E aí é onde entra a reeducação. Controlada pelo ser humano, e o ser humano é parte também da engrenagem. Exato. Então, eu acho que ele estava terminando aí. Ingrid. Porque eu estava tentando acabar meu raciocínio. Desculpa interromper, Ingrid. Desculpa, me perdoe. Desculpa também. Então, o ser humano não consegue só construir um sistema consumidor exacerbado, um sistema capitalista selvagem. Eu acredito que o ser humano consegue construir outros meios
Por isso É que eu isso que a gente está tentando construir aqui. É claro. Exatamente. Por isso que eu falei que Jéssica tem um maior domínio em relação a isso. É o que ela faz, né? Os projetos que ela faz, que ela acredita. Ela está tentando fazer a parte dela. Então, eu não vejo que o problema é o ser humano, que o vírus veio como uma coisa boa, porque o problema é a gente. O problema é o sistema capitalista, claro, que foi criado por nós, mas que a gente também pode criar outros métodos, outras maneiras mais legais de sobreviver. Até Marx fala disso no Capital, capítulo 3, ele fala, né? Ele fala que a gente deve não, acho que mais ou menos assim, não brigar com a natureza, né? Ter uma maneira de lidar bem com a natureza, saber lidar, saber tirar, explorar, mas ter um limite também. É só isso. A Oi, Bíblia Ingrid. Também. está satisfeita, sabe até o capítulo. Oi, Relaxe. Fala, Jéssica. Ingrid, rapidinho. Eu não vejo o vírus como uma coisa boa, como você falou, inclusive. Eu também não. O ex-presidente falou. Mas eu vejo que ele vai nos ensinar muita coisa. E uma das coisas é justamente a gente pesar o que a gente precisa ou não. Então, eu acho que esse vírus vai ensinar a gente a consumir menos. Como a gente tem consumido menos na quarentena. Então, a gente vai conseguir ter uma visão que a gente não conseguia ver antes. Eu acho que isso sim, o vírus vai abrir essa nossa visão. Essa fase que a gente está vivendo é um aprendizado. A gente tem que aprender. Então, a gente vai aprender na força, né? Tem duas formas de aprender, né? Então, a gente vai aprender na força, na tora. A gente vai aprender dessa forma. Eu acho que o ser humano vai aprender da forma pior que tem, que é na forma da dor. Mas, realmente, a gente tem visto matérias de que Veneza, por exemplo, os canais de Veneza tá limpa, a água tá cristalina, você consegue ver vida marinha onde você não via antes. A Baía de Guanabara também. A Baía de Guanabara. Então, vai ter. Eu tô vendo um monte de ararinhas aqui em Aracaju, tempos que eu não via. Eu até fiz um vídeo, eu vou de bike, trabalho e volto. E eu vi várias ararinhas ali na frente do Parque dos Cajueiros, e é uma coisa que eu não vejo há anos aqui em Aracaju. Então quando eu falo em felicidade, é sobre isso. Sim, eu entendi a sua colocação. Sim. E tipo assim, eu acho que as pessoas vão aprender que elas não precisam de tanto para viver. Que a gente pode ser mais minimalista, sim, usar menos, consumir menos. Eu acho que isso a gente vai aprender na dor. Eu acho sim, a gente vai aprender na dor com isso. Até porque essa pandemia vai trazer uma coisa muito dolorosa para a gente, que vai ser essa queda brusca na economia, vai ter muita fome, vai ter muita miséria. Então, a gente vai passar por tudo isso. O vírus é só um degrau do que a gente vai passar. Eu acho que, como o Neninho falou, agora na China o vírus já mutou, né? Então, assim, a gente é uma coisa desconhecida, mas que eu espero muito, eu torço que a população, a humanidade aprenda com isso, né? Exatamente, é isso que tem que aprender. Olha, eu particularmente sou bem pessimista em relação a isso, viu? Eu acho que porque eu acho assim que, beleza, a gente tem que ver o seguinte, eu não acho, depois que eu assisti aquele filme o Poço e fui lendo outras coisas, eu acho que é o seguinte, acho que a gente está falando de um ponto, né, que é classe média, baixa, né, classe média tal, com os nossos valores, princípios de meio ambiente e tal. Mas as pessoas que estão mais, que a maioria da sociedade e tal, que depende muito da parte material, eu acho que estão, e outras também, da classe média também, não estão focadas nisso não, sabe? Eu acho que, tanto é que a gente está vendo o seguinte, a nossa cultura cívica é tão frágil que o cara se bota lockdown em Fortaleza, quando o cara vai comparar com o distanciamento social, é a mesma coisa. Então as pessoas não têm uma consciência coletiva, né, que isso é um problema e que isso vai fazer elas mudarem de comportamento. Né? Não é uma coisa simples
né? Que é tipo assim, gente, ó, tem uma doença que mata todo mundo, não vai pra rua, aí o cara vai. Aí você vai dizer, não, é porque o cara não tem consciência. Não, ele tem consciência, que é possível. Mas ele já vive numa vida tão ferrada, tão fodida, que as possibilidades de morte são tão sérias, são tão grandes, tipo a violência, a polícia que vai matar o cara, o tráfico de droga, A morte virou outras cotidiano. doenças, a falta de saúde pública, não sei o que, quer dizer, não tô nem enxergando essa porra de vírus, é mais fácil eu identificar com perigo o policial que tá ali, que eu acho que ele vai me matar, que ele pode pegar, do que um vírus, que é uma coisa que eu não tô enxergando. Então, assim, eu não enxergo que a gente vá mudar, sabe, respeitar mais a natureza. Porque eu acho que é aquela coisa, tipo, ó, acabou, tem mais distanciamento, tem vacina e tal. Será que realmente as pessoas não vão voltar novamente ao seu comportamento? Tipo, vamos Uma parte refrescar, sim, vamos... mas Então, eu acho que não... mas é muito relativo, a gente não sabe exatamente quanto é essa parte. Eu não sinto uma que boa tem essa parte vai ter mudança de aprendido. comportamento. Eu não sei, sabe? Eu não sei, eu acho que é aquela coisa, às vezes a gente sabe, a gente pensa que aprendeu porque está vivendo um momento de crise. Mas depois que a gente passa um momento de crise. Porque a pergunta é o seguinte, teve guerra mundial, teve duas guerras mundiais no começo do século, teve crise sanitária. E depois de 45, o mundo todo começou a poluir essa porra. E aí? Começou a consumir, mandou todo mundo se fuder, cada um consumindo individualmente. Claro que vieram outras ideias, né? Depois de 70, com o desenvolvimento, questão do meio ambiente, sustentável, etc. Mas não é um alcance, né, tão amplo, né? Então, assim, eu não acredito, não. Eu desejaria, mas eu não acredito. São duas coisas Eu acho que diferentes. vai voltar igual ou pior do que o que Então, era. Os mas caras vão vocês- vir, repare bem, Thales falou como sociólogo, né? A abordagem Não como pessimista mesmo, foi como pessimista. Não, e eu vou falar agora, você imagina, se você como sociólogo, que repete comportamento, é pessimista, agora você imagine se eu fizer a fala agora e vou fazer na perspectiva da economia. Vou começar por uma coisa bem simples. O mundo do capital opera com uma coisinha chamada Exército Industrial de Reserva. Está lá nos compêndios de economia. Não é isso, Alisson? De sociologia também, né? Sim, Exército Industrial de Reserva, os desempregados. Os caras operam com isso como quem opera com peças, né? Eles sabem quantos vão morrer, sabem quantos vão ser presos, quantos vão ser assassinados, quantos policiais precisa para cada bairro de periferia para controlar aquilo lá, né? Quantas cestas básicas são necessárias para controlar esse exército. E o danado é que nós estamos num momento do mundo e que esse exército industrial de reserva está no pico. Está no pico. No pico mesmo, batendo no teto de convulsão social. Concorda comigo, Alisson? No mundo inteiro, inclusive. Não se esqueçam que no início desse processo dos corona, nós tínhamos desencadeado no mundo um processo de aumento da carga de desemprego. Se morre, e o percentual de mortes do Covid, por mais que ele avance, é menor do que os das guerras, proporcionalmente, isso não vai representar um susto tão grande na consciência humana. Boa parte dos grandes gestores do capital hoje vão estar imunes porque eles realmente estão numa caixa de chumbo. E se morre um, eles se reproduzem como serpentes, com 7 cabeças. Eles vão continuar fazendo o que sempre fizeram, tendo como foco a exploração, o processo. Essa história, Toninho, de você ver Itaparica, a de Covid, que é uma coisa muito simples. Diminuiu a circulação de veículos, consequentemente, o nível de fumaça, de gás carbônico, limpa a visão. Sim, claro. Né? Algumas fábricas que também poluem, que não tem filtro, pararam de funcionar efetivamente, ou estão funcionando em escala menor, consequentemente, a emissão está menor. Mas, meu amigo, se disser parou o Covid, ou controlamos o Covid, as fábricas que agora estão trabalhando num arcabouço menor, numa frequência menor,
Vai disparar. Essa vão vir com pressa para repor o prejuízo. O prejuízo que perdeu, cara. E tem outros E o fatores também, resultado Delcio. disso, Ô, Delcio, naturalmente, não se preocupe, vai ser a retomada de todo o processo de poluição. A menos que, e aí eu vou voltar para o nosso serviço, a menos que a gente tenha realmente consciência que o que a gente está fazendo aqui, que devia estar sendo feito em vários outros locais, ou pelo menos em tudo quanto é local, é o que, de fato, pode combater tudo isso. Só isso é que vai conseguir combater. Porque, afinal de contas, e eu continuo acreditando que a sociedade é um projeto humano e tem um modelo. E os caras desse modelo, né, Alice, não estão brincando, não. O modelo não, irmão. O Covid não mata modelo. O Covid mata indivíduo. O Covid não mata modelo. O Covid mata indivíduos. E outra coisa, Delcio. Vai ter novos gerentes. Mesmo que os gerentes atuais morram, vai ter novos gerentes. Então, ou a gente constrói uma outra ideologia. Rapaz, vocês estão vendo o povo ir para a rua se ajoelhar. Estão brigando para abrir as igrejas. Então, é isso que eu ia falar. A disputa também dessa de narrativa. A narrativa, a gente não pode esquecer que existe uma guerra ideológica, uma guerra cultural, de construção constante de narrativas, assim, de uma forma muito veloz, né, e violenta. Você não tem tempo as pessoas não estão conseguindo nem dar o delay necessário para conseguir entender as coisas. Então, assim, minha visão é pessimista no qual sentido? Por exemplo, nesse contexto que a gente está tendo do Covid, a gente está tendo, como se falou, a questão da economia sendo afetada, pegando aqui no Brasil, de forma bem forte, o desemprego aumentando e um outro efeito que talvez seja um substituto na retomada, que é o processo de uberização, que é um processo de precarização, uberização. O que chamam de uberização, né? Que é justamente você trabalhar para um aplicativo onde você está completamente à mercê do capital, porque venhamos e convenhamos, a precarizar é um meio barato, né, para o cara que é dono do aplicativo, né, porque gera muita grana, tá? É bom para o cara que também que tem a lanchonete, restaurante, etc., mas quem se ferra é o cara que vai entregar, o entregador. Né? O entregador é o cara que vai se ferrar nesse processo. E é um processo muito mais precário do que a gente já viu. É como a gente estivesse retornando ao século XIX, XVIII, a Revolução Industrial. Né? Que o cara trabalha numa jornada absurda, jornada de trabalho absurda, porque não vai ter emprego, né? Porque o sistema, né? esse sistema neoliberal, ele trabalha criando crise. Ele vai dizendo que existe uma crise. Então, obviamente a gente vai ter uma crise, tá? A gente vive uma crise também econômica. Então, essa vai ser um mote, justificativa para dizer, vamos retirar os direitos e vamos investir nessa parte de uberização, né? De aplicativo, o cara trabalhar por isso sem direito trabalhista, né? Vamos precarizar o trabalho cada vez mais, né? E os lucros vão continuar aumentando, porque é prático para o consumidor, é prático para o cara que elaborou lá o aplicativo, né? A gente está discutindo muito a questão da educação, também a questão da EAD, também, né? Tá tendo uma briga. Agora tudo mudou, é meio que uma realidade e tal. Mas peraí, mas é uma realidade de que forma? Se a realidade ela não se apresenta dessa maneira, né? Com esse acesso. Veja lá na Suécia, não sei, pô, Suécia é outra história. A Noruega é outra história. Os caras têm acesso à porra da internet. E o pobre de lá não é o pobre daqui, né? Se comparar, o pobre de lá talvez seja uma classe média baixa, obviamente estou exagerando, mas estou comparando em termos de pobreza ou até da própria ação do Estado, é totalmente diferente. Então, minha visão negativa é nesse sentido. Claro que espero que a gente possa, de alguma maneira, pensar diferente e até mudar, né? Ter meios, mas eu não acho que para a maioria da população que depende dessa parte material, né? Eu digo assim que o cara que precisa trabalhar para ganhar o de hoje, para comer o de hoje,
é complicado. Eu acho difícil ter essa consciência, porque tem a necessidade básica grita mais alto. É pior, Grita muito mais alto, entendeu? Mas, saiu de hoje para comer o de ontem. Ele tava com fome. Exato. Alisson, Alisson, eu super entendo o que você está falando. Concordo em partes. Mas eu vou falar assim, minha experiência própria, por mim. Eu sempre fui para o trabalho ou de lotação ou de ônibus, certo? Desde quando começou a pandemia, eu, para evitar essa situação de pegar um transporte coletivo, eu comecei a ir de bike. Então, assim, hoje eu fui de Uber porque choveu, fui e voltei de Uber. Mas eu não vou mais optar nunca mais na minha vida por ir de coletivo, de ônibus ou de carro para o trabalho, porque eu achei um meio de transporte que é sustentável, que me faz bem fisicamente e que eu vi que, poxa, é massa demais. Então, assim, eu fico pensando, essas pequenas mudanças de comportamento durante a pandemia que as pessoas vão levar daqui para frente. Quantas pessoas não estão indo para o trabalho de bike, estão indo para o trabalho a pé, para justamente evitar, obviamente, quem pode, né? Eu moro na Atalaia, trabalho no centro. São 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Eu nunca imaginei eu pedalando uma quantidade dessa. E por conta dessa pandemia, eu estou fazendo uma coisa que eu nunca me imaginei, que eu achava que não era capaz de fazer. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. São coisas que a pessoa vai ver que não precisa daquilo. Quando eu falo do consumismo diminuir, nesse sentido, de coisas meio que, vamos dizer, banais. Obviamente que a classe mais baixa tem todo o impacto e tipo, trabalha hoje para comer o de ontem, né? Mas eu falo assim, a minha experiência de modo de vida que mudou. Então, quantas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no planeta, não tiveram que optar por um meio mais saudável, mais sustentável e que vão levar isso para a vida, entendeu? O consumo de plásticos e embalagens duplicou, pode ter certeza, porque muita gente está em casa pedindo comida, pedindo comida em aplicativo, né? Imagina a quantidade de embalagem que isso nos gera. Então, isso pode ter aumentado. Mas esse resíduo que antes ia para os rios, hoje está indo para os aterros, porque a pessoa está em casa e está jogando lixo para o carro do lixo passar. Então, as pessoas não estão na rua poluindo o meio ambiente. As pessoas as que estão em casa, estão jogando lixo em casa. Então, nessa ótica, o ambiente está mais limpo e que eu espero que as pessoas torçam, né? E, na verdade, é uma coisa que eu tento pensar positivo, porque o que a gente joga para o universo, né? Vai que, né? Como dizem, vamos jogar a coisa boa para o universo para ver se ele retorna em coisa boa. Então, eu tenho essa fé. Oi. Me permita uma parte só com relação a essa questão da mobilidade. O Londres está começando a reabrir um pouco da mobilidade. E o que é que eles planejam? O modal de transporte urbano, eles vão investir maciçamente em bicicleta, estão transformando todas as áreas de estacionamento dos bairros mais centrais de Londres em ciclovias. Só vão funcionar transporte coletivo aqueles ônibus duplos tradicionais e os tradicionais táxis pretos. Total arroxo em controle rígido de circulação de automóveis, com rodízios severos e com taxações severas ao tráfego de veículo individual. E o investimento maciço em ciclovias e em bicicletas. Por quê? Porque as pessoas vão circular ao ar livre, você vai diminuir o contato social e ainda vai contribuir para a saúde das pessoas. Eu fiz, durante um período que eu estava trabalhando na universidade, e eu fiquei 4 anos afastado, estou retomando o trabalho na universidade agora, trabalhando em casa, quando normalizar, de repente voltaremos a trabalhar no campus, e eu fiquei um período muito bom indo trabalhar. Eu moro na Atalaia também, mas a gente tem ciclovia até lá na universidade. Então eu ia
muito, muito, muito de bicicleta para a universidade. É um projeto também de quando voltar ter que ir para o campus de bicicleta também. Pois que legal. Eu estava falando outra coisa, essa coisa do home office. Eu estava comentando com o Tiago, eu acho, outro dia. Já existia, algumas empresas já tinham o serviço de home office, não como agora, obviamente, mas um exemplo do judiciário. Eu conversando com o Tiago, a galera que está em casa, o Tiago pode até me confirmar como advogado, a galera que está em casa está dando uma celeridade aos processos que antes, quando eles estavam físico lá, quando eles estavam presencial nos fóruns, esses processos não andavam. A galera que está em casa tem o seu horário de trabalho, mas os processos estão tendo uma celeridade maior por essa galera estar em casa. Eu acho que isso também vai ser uma forma de eles ampliarem os horizontes e ver, pô, isso aqui deu certo. A galera, quando estava em casa, rendeu mais trabalho. Opa, vamos botar mais gente de home office, que já existia essa galera, algumas pessoas de home office faziam rodízio no tribunal antes da pandemia, mas agora está todo mundo. E os processos estão sendo muito mais rápidos. O Tiago está aí para não me deixar, para me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas eu, como trabalho com perito judicial, então eu trabalho com muitos processos, os processos estão, está muito, muito rápido. E a galera está em casa. Então, eu acho que vai ser um outro canal, vai ter menos pessoas na rua, porque vai abrir esse campo também de home office para uma galera. E, Alisson, a questão da uberização, eles não estão fragilizando só os trabalhadores das entregas. Há um estudo também que muitas empresas de pequeno porte, pequenas lanchonetes e tal, estão fecharam inúmeras em São Paulo, porque elas não suportam as promoções que o iFood faz, por exemplo. Frete grátis, por exemplo, entrega. Hoje o hambúrguer de tal vai ser... Eles arbitram isso. O hambúrguer de tal fornecedor hoje vai ser a R$1. Imagine. E você tem que fornecer porque você tem um contrato com o iFood. E isso lhe quebra, né? Por outro lado, o consumidor que está em casa quer a facilidade de receber o produto em casa, o preço menor possível, na comodidade de casa. Então, o cara não vai sair de casa para comer o hambúrguer, por mais gostoso que seja, do cara que está com a lanchonete. Agora, em tempos de pandemia, então, né? Então, a tendência é esses pequenos negócios todos virem à falência e as grandes redes, o velho e bom capital, né? Grande capital. Na verdade, eu acho que a gente está começando uma nova fase de uma nova acumulação primitiva de capital para o desenrolar desse novo milênio. Como isso vai se dar, só o tempo vai dizer, mas a sensação que eu tenho é essa. E tem outras coisas também. Eu tava ouvindo a Jéssica falando dessa questão do home office. Para mim não está sendo tanta diferença, porque professor já trabalha em home office há muito tempo, né? Já trabalha em casa há muito tempo. A gente sempre traz, né, Geraldo? Verônica e Lúcia. A gente já faz isso. Agora, assim, eu acho que é relativo, assim, depende. Eu não sei se é pelo fato de ter mais celeridade porque a pessoa está em casa, porque também o tempo em casa trabalhando é um pouco complicado para você definir tempo. Eu estava conversando até isso com os colegas, né? Que a gente está fazendo teletrabalho, reunião, por esses Zoom, Meet, curso, essa porra toda. E a impressão que eu tenho é que eu estou mais cansado, né? Parece que meu tempo está muito mais expedido assim com o trabalho do que quando eu saio de casa. E a gente estava comentando isso. Poxa, é bem mais saudável. Eu me sinto muito mais saudável saindo de casa para ir para o trabalho e depois voltar para casa, porque eu faço um corte de horário de trabalho, né? Embora traga também alguns trabalhos para casa, porque não tem como muito escapar. Mas eu consigo localizar melhor do que quando eu estou em casa. Porque parece que em casa você está dividindo várias tarefas, que são as tarefas que você faz em casa e as tarefas que você tem para o trabalho. Esse lance do Poder Judiciário, eu não sei se talvez possa funcionar pelo seguinte: as pessoas não estão circulando ou saindo muito também, né? Então, talvez possa gerar menos processos. Não sei se o número de processos também foi menor, tal. Mas eu acho que por algumas profissões talvez seja possível, outras não.
né? Trabalhos mais braçais, tá? Uma consultoria, por exemplo, não tem tanto problema, talvez, né? Mas outros trabalhos manuais ou coisa parecida, não sei. E essa coisa, Nino, que você falou, eu acho mais perverso o processo de uberização, porque tem outra questão também, que é bem mais cruel. É que o trabalhador, está falando mais do trabalhador especificamente, o entregador, ele recebe uma avaliação do consumidor, né? E da própria empresa. Ou seja, o cara ele pode ser bloqueado, ele já ganha ganha pouco, né, pelas entregas. Black Mirror total, né, velho? E ele pode ser mal avaliado, tipo assim, se você tiver 3 estrelas, acho que da Uber parece que é 3 estrelas. Se tiver só 3 estrelas, você, né, fica bloqueado. Tipo, como assim, né? Ou se você tiver algum tipo Black Mirror total. Ou se você já não tem acesso a encargos trabalhistas nem nada, né? Tipo assim, o cara se acidentou, quem vai dar suporte para ele? Entendeu? Ele não tem. Estado. Não, tô dizendo assim, ele não tem a carteira assinada, ele não tem. Não, eu sei. Mas eu tô dizendo assim, Aí o sistema vai suporte só, da tá na hora. empresa. Chega lá, opere, gaste, compre, pague. Então, é isso que eu tô dizendo. A empresa em si, ela não entra com a parte de responsabilidade. Então, ela joga um peso maior para o próprio Estado, entendeu? Então, ela joga um peso maior para o Estado, entendeu? Os ônus é da sociedade através do Estado. Os bônus são dele. Nós já vimos. Já tem alguns processos, já tem alguns projetos de lei para votação sobre essa responsabilidade. Sim, a regulamentação, né? Para regulamentar. Exatamente. Inclusive, agora, se qualquer entregador contrair a Covid, o iFood, o Uber Eats tem que pagar, eles que vão pagar o tratamento desses entregadores. O afastamento. Isso já foi aprovado. Né? Isso já está valendo agora. Então, assim, tem uma galera olhando por essas pessoas e tá aí os projetos, né? A gente torce para que seja aprovado. Jéssica, diga aí. Mas mesmo assim o ganho é muito baixo, Jéssica, porque, por exemplo, um entregador desse, ele não vai ganhar nenhum salário. Ele pode passar de um salário no mês, mas em outro mês ele pode ficar com 500. Não, sim, R$500, por exemplo, 600. Não, E aí, tipo assim, para você pensando, por exemplo, Previdência, é o cara que tem que pagar. Não, sim, eu não estou defendendo não, longe de mim, por favor. Não, sei, não, tô entendendo, só estou incrementando só para colocar o fundo do problema, que é um projeto de lei, mesmo que tente regulamentar responsabilizando as empresas, né, por esse trabalhador, não vai ser o suficiente, devido a que a coisa é tão precária, né, que isso seria só, tipo, vamos dizer assim, um adendo, né, então pelo menos você se responsabiliza se o cara pegar a doença, né, você não vai descartar o cara totalmente. Mas assim, os projetos que estão aí é para ser pago, o FGTS, sim, regulamentar no caso como trabalho mesmo. Exatamente, isso. Já acabou, né? Veja bem, ao meu ver, esse governo, toda a história foi o que mais precarizou, né, vamos dizer assim, as relações trabalhistas, né? Então, aí culminou com a questão da pandemia. E a irresponsabilidade dele é tão grande que nem esse apoio financeiro ele está querendo dar ou dar precariamente, sabendo que foi ele quem mais criou, quem mais precarizou essa relação de trabalho. É complicado demais. Né? Mas esse é outro fator. Esse caso da uberização ela é mundial, né? Porque assim, esse pagamento do auxílio, outros países fizeram, né? Com os trabalhadores que estavam mais vulneráveis. O Brasil tá uma bagunça completa, absurda, né? A gente tá vendo até o fato de você politizar um remédio, né? O cara que toma cloroquina é de um lado, o cara que toma tubaína é de outro, o cara faz a piada e tá... Porra, a gente tá numa situação assim. E você, toma cloroquina ou toma tubaína? Eu gosto mais de tubaína, cara. É bem docinha. Alguém aqui toma cloroquina? Não, é assim mesmo. Tem gosto de infância. Olha a ideologia na mesa.
Ó, Nininho quer se despedir aí, ó. Eu vou precisar me retirar mesmo, viu? Porque amanhã eu vou acordar cedão, velho. Eu tomei um susto agora quando eu olhei o relógio, pô, vai dar É meia-noite. meia-noite, cara. Amanhã é minha Então, vamos vez. fechar Eu para uma vou- coisa. Então, eu vou precisar me definido, retirar mesmo. É o terça-feira. encaminhamento aí, Delcio. Terça-feira, Deixa o encaminhamento. Nino, deixa o Terça-feira Delcio dar o é Nininho ou encaminhamento, é por favor. Jéssica? Começa pela cultura ou pela ambiental? Pela cultura. Vamos aí, Zero um, Nininho, Começa pela que já tá cultura. com... 01, Nada de 01. Vai, Nininho aí, que já tá com um monte de Terça-feira, projeto na cabeça. Pega a cultura na terça-feira. Marcamos para começar às 19h30. Nininho vai junto com quem quiser ajudar, fazendo umas discussões e apresenta uma base. Eu acho que é isso, né? Isso, e o encontro Tamo do, junto de aí, viu, sábado Nininho? fica Tamo o junto quê? aí. Às Hoje é 16 quarta. horas, Antes seria de bom? terça tem sábado. Sábado a gente pode... Sábado a gente Sábado, pode a fazer gente um podia bate-bolazinho, fazer agora seria bom de tarde, né? Às Tarde, que 16. horas? 4? 15. 15, 16, 15 tá bom, pra não entrar à horas? noite, de repente. 3 da tarde, 3 da Geraldo já tarde, está uma hora abrindo na boa. boca aí, cuidado para não engolir Já a deu orelha. tempo de comer, descansar um pouquinho depois do Agora, almoço. eu não posso, Jéssica, menino, escuta só essa agora antes de ir embora, para você dar uma risadinha. Eu não posso negar o que você disse, Jéssica, até porque eu nunca me imaginei, ao invés de estar usando as tarjetas, estar usando esses negócios. Se bem que um monte de gente já insistiu para fazer esses negócios, eu nunca quis. Tá vendo aí? Agora, você está pensando que isso vai virar regra? Ele tá Vai adorando. não. Na hora que liberar o vírus, eu vou botar minha sacola de couro nas costas com minhas tarjetas e vou conversar direto com o povo. Aí é diferente. Até porque o povo com o qual eu trabalho não tem acesso à internet. Sim. A grande maioria do povo com o qual eu trabalho historicamente, a minha vida toda, isso é uma parte, isso é uma janela que eu abri. É interessante e é ótimo. É interessante, acho que a contribuição, estou dando a minha contribuição. Agora, mais do que aqui, o que a gente tem que pensar como é que faz é para fazer com que isso que a gente está discutindo aqui saia desse círculo e se torne uma coisa para fora. Sim, vamos expandir. Mas a gente pode fazer a revolução via celular também, porra. Todo mundo tem um celular hoje. Que conversa. Olha, vocês me perdoem essa aqui. Outra coisa que eu devo dizer... Ei, a gente já está fazendo. A gente já está fazendo aqui, ó. Repare bem, terça-feira dessa, há 15 dias, nós vamos ter o camarada, o companheiro Zé de Seu. Eu sou muito... Assim, ele tem uma capacidade de leitura, conjuntura muito grande. E a provocação que a gente conversando, você vai dizer o seguinte: eu quero que você me diga qual é a perspectiva de conjuntura no pós-pandemia. Esse é um puta do exercício. Eu acho que a fala dele, em alguns aspectos, vai ajudar a gente, inclusive, na elaboração desse negócio. Porque ele coloca algumas coisas em linhas mais gerais para frente. Para frente. Eu nem vou colocar, deixa que ele coloque. Né? Então, assim, nas conversas tem colocado algumas coisas que procedem. Mas tem outros elementos, Alisson, que são fundamentais. E aí eu não sou pessimista, aí está a diferença. Eu não sou pessimista, ao contrário. Eu sou otimista, de que nós vamos ter necessidade de se redobrar e de ampliar a capacidade de luta e de resistência nossa. Porque os caras vão vir para buscar o prejuízo, né? E a gente vai ter instrumento, aí sim, você tem razão, gente, dizer, pô, mas quando não estava na pandemia eu não ia de bicicleta? Quando não estava na pandemia eu não usei o Zoom? Delcio, se deixar, você vai reiniciar a conversa, a gente vai ficar aqui até 2 da manhã. Boa noite, viu? Tchau, Nininho. Então, assim, fica... Valeu, galera. Fica nessa perspectiva. Terça, sábado, a gente faz uma conversa às 15 horas, né? E vamos ver o que dá. E boa noite para todo mundo. Quem quiser ficar Denilson, pode parar de gravar. Precisando Amanhã eu aí, tô de tamo junto, viu, Nininho? Hã?